E o tema da ministração de hoje é colocando sua casa em ordem. Diga para o irmão que está do seu lado todos os dias: coloque a sua casa em ordem. Todos os dias nós precisamos observar como é que está a minha casa, porque às vezes é fácil a gente mapear o filho do outro. Às vezes é fácil a gente falar do casamento do outro, do relacionamento do pai do outro, do filho do outro, da sogra do outro. Sogra não era nem para contar, né? Mas tudo bem. A gente sempre é muito bom em qualificar as dificuldades que a outra família estão passando, mas quando a gente fala da nossa casa, às vezes nós nos esquecemos, entramos num ativismo, onde trabalhamos, onde vamos à igreja, onde temos o tempo de descanso, estamos fazendo tantas coisas, e acabamos nos esquecendo de sempre dar manutenção. Quando a gente compra um carro, nós precisamos fazer uma manutenção prévia, de tempo em tempo. Você tem que levar lá com 10 mil, você tem que levar com 30 mil, e aquelas manutenções, às vezes não é necessário fazer uma troca. Por exemplo, estatisticamente o avião, andar de avião ainda é o meio de transporte mais seguro que existe. Cai mais elevador do que cai avião, porque com X quantidade de horas um parafuso é trocado, com X quantidade de horas uma peça é removida, ela ainda está boa, ela ainda está funcionando, mas é feita a substituição, prevendo que algo ruim aconteça. Eles colocam em ordem antes que algo ruim acontecesse. Como seria bom se fizéssemos isso também com a nossa casa, de tempo em tempo sentar com a esposa e dizer: olha, como é que está o nosso casamento, como é que está a chama da nossa intimidade. Sentar com os filhos e dizer: onde é que seu pai pode melhorar. Tem filho que, se fizer isso, misericórdia. E nós precisamos sempre, irmãos, sentar para colocar as coisas em ordem. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para o nosso crescimento. E a Bíblia conta a história de uma família que não foi uma boa família, mas que nós, se olharmos para os seus erros e entendermos que por ali não seremos bem sucedidos, nós vamos crescer. Porque quando eu aprendo com os erros dos outros, eu cresço melhor, porque eu não pago a consequência. Quando eu aprendo com os meus próprios erros, é bom, porque eu aprendi, mas é ruim, porque eu vou sofrer as consequências daquilo que eu cometi. Quando eu sento com minha esposa para perguntar onde é que eu posso melhorar, você como mulher pergunta para o seu marido como é que a gente pode crescer no nosso relacionamento, porque os filhos vão chegando, os desgastes vão vindo, agora já não tem tanto tempo para o casal, agora tem que dividir com o filho, com o cansaço do trabalho e com as demandas do reino, e nós nos esquecemos às vezes de parar para colocar a nossa casa em ordem. O desejo de Deus, queridos, é que nós possamos ter intimidade com Ele eternamente. E da mesma forma, nós precisamos ser o agente de conexão entre Deus e a nossa casa. Por isso que o Senhor tem promessa quando Ele diz lá: recebe a Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diga para o irmão que está do seu lado: você é o elo de ligação entre Deus e a sua família. E essa intimidade que nós temos buscado ter com Deus, onde temos estado diariamente aqui na igreja orando, onde você tem estado no seu a sós com Deus, na leitura bíblica, no tempo de busca, de dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero mais andar fora do caminho daquilo que agrada ao Senhor, mas eu quero realmente crescer em te conhecer, e não apenas ir para o céu sozinho, mas poder levar toda a minha casa. Nós vamos passar uma eternidade no céu, irmãos. O que é o tempo? O que é um ano? O que é 100 anos? O que é 1000 anos? O que é o tempo? É uma eternidade, nós não temos como mensurar, porque está fora no nosso nível de percepção. E por mais que aqui na terra ainda não seja como nós gostaríamos, nós temos uma esperança de uma eternidade na presença de Deus. Há promessas ainda aqui. Nós cremos nelas, nós buscamos elas, mas o nosso coração não está condicionado a essas coisas. Então a palavra do Senhor
fala que se nós buscarmos essa intimidade, nós poderemos proclamar isso na nossa casa. Salmo 19:1, a palavra do Senhor diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nós somos chamados para declarar esta glória de Deus em todos os lugares. É fácil ser crente dentro da igreja. É fácil nós levantarmos a nossa mão no momento do louvor e declararmos esse louvor tão poderoso. Confiamos no nosso Deus, confiamos no seu eterno amor, não seremos abalados. Estamos firmes, estamos constantes. Mas hoje é domingo, mas vem segunda-feira, vem terça-feira, vem um patrão que às vezes dá direcionamentos que vão de contra, vem aquele que nos persegue, vem aquele vizinho que está longe. Mas quando nós entendemos que precisamos estar sendo esta manifestação da glória de Deus, e a partir daí, esta glória não está apenas em mim, mas eu levar a minha casa a adorar a Deus, levar a minha família. O meu legado é ensinar os meus filhos os rudimentos da fé, de que eles crescerão, e um dia, quando eles não estiverem mais debaixo da minha proteção e debaixo do meu cuidado imediato, onde eles estiverem, eles vão entender o que pode ser e o que não pode ser feito. Pastor Martin Luther King, ele escreve na sua biografia que quando ele viaja para fazer faculdade em outro lugar, ele escreve para o pai dizendo: olha, eu estou me comportando exatamente como se eu estivesse na nossa casa, porque o Senhor ensinou princípios para a minha vida. Que Deus possa, irmãos, nos ensinar, para que nós possamos ser cheios e possamos buscar esta glória. Nós vivemos dias onde as pessoas, elas buscam a presença de Deus, elas sobem a monte, elas vão a vigílias, elas se consagram, e tudo isso é importante, mas essa presença, ela não pode estar represada apenas em nós. É muito complexo eu declarar que estou cheio de Deus com um casamento ruim, estar bem com Deus e os meus filhos estarem fora das práticas daquilo que a palavra de Deus ensina, porque a minha casa é a minha primeira igreja, porque a minha família são os primeiros que vão receber daquilo que Deus tem trazido à minha vida. Porque muitas das vezes nós não vemos esta manifestação da glória de Deus na nossa casa. Vamos ler o texto principal desta manhã em 1 Samuel capítulo 4, versículo 10. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferida, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e fazia suas vestes estavam rotas, e terra sobre a sua cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo e temendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem, apressadamente veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escuros que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso, também teus filhos Ofni e Finéias morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. E porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos,
E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima do parto, e ouvindo essa notícia de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E, ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. O contexto desse texto, irmãos, fala de que Deus havia mandado fazer a arca. Aquela arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ali estava o maná, que representava a provisão de Deus, estavam as tábuas da lei, estava a vara de Arão que florescera. E todas as vezes que se desejava buscar a presença de Deus, se ia para a tenda da revelação, onde na arca se fazia presente o próprio Deus. E a Bíblia fala que muitas das vezes, em algumas batalhas, a arca era levada, porque aquilo trazia ânimo para o povo, e aquilo trazia júbilo. A Bíblia diz que os filhos, Eli já era um profeta velho. Ele era aquele homem que deveria atrair a glória de Deus para si e manifestar na vida de outras pessoas. Alguém que conhece a Deus, ele entende que ele não pode ter aquilo que ele recebeu só para ele. Um grande homem de Deus disse que aquele que vai morar no céu, aquele que tem convicção de quem é Jesus, ele não deseja ir para lá sozinho. Agora, o tempo vai passando e ele vai esfriando na sua espiritualidade, ele vai se esquecendo. Por causa do seu ensino, por causa do seu exemplo, seus filhos foram crescendo e foram vendo de que ele não era um homem de Deus como deveria ser. E além de não ser, ele não ensinava, ele não mostrava o caminho. E os filhos dele passaram a fazer coisas muito feias, execráveis. A Bíblia ainda diz, olha, eles já eram considerados como filhos do diabo. Eles se prostituíam, eles desagradavam a Deus. Eu não estou falando de um pecado corriqueiro, eu não estou falando de algo que acontece. Ninguém dá uma topada porque quer, ninguém dá uma martelada no dedo porque quer. Havia já uma prática de coisas que desagradavam a Deus. Eles vão à batalha, a batalha é perdida contra os exércitos inimigos, como já havia acontecido antes. Eles mandam buscar a arca. A arca trouxe um ânimo tão grande para o povo, que quando eles viram a arca, eles celebraram a tal ponto, que os exércitos inimigos que estavam a quilômetros de distância temeram, disseram, agora vai acontecer, porque Israel era conhecido como o exército do Deus que cuidava deles, que trazia. Eles tinham relatos de tantas vitórias que eles não poderiam ter, e agora os exércitos inimigos temeram, mas havia pecado. Eles estavam longe da presença de Deus. A glória de Deus já tinha ido. E eles achavam que meramente uma prática de levar a arca. Eles não guardaram o temor, eles não buscaram a santificação, eles não conduziram esta presença em temor. Eles simplesmente acharam que aquilo seria um amuleto da sorte, que faria com que eles fossem bem-sucedidos. Não adianta termos uma Bíblia em casa e não fazermos uso dela. Não adianta apenas frequentarmos uma reunião. É importante nós termos a nossa Bíblia, nós estamos, mas Jesus não quer apenas nos abençoar, Ele quer morar no nosso coração, Ele quer se revelar a nós, e por intermédio de nós Ele quer restaurar a nossa casa e fazer em nós nova todas as coisas. Eles não haviam entendido isso. E por causa disso agora a Bíblia fala que o inimigo leva a arca como despojo de guerra, como prêmio de guerra. Os dois filhos de Eli morrem, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que a concupiscência dos olhos gera o pecado, o pecado gera a tentação gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. A arca é levada. Quando aquele menino vem trazer a notícia que Eli ouve, ele já estava velho, estava pesado, ele toma um susto com a notícia, cai, quebra o pescoço e morre.
A esposa de um deles coloca um filho. O hebreu gostava de dar um nome profético para o filho, um nome com relação ao futuro ou aquilo que estava acontecendo, e aquele menino é amaldiçoado com o nome de Foi-se a glória de Deus. Deus nos chama, irmãos, para colocarmos a nossa casa em ordem. Quando nós vemos relatos como esse, o nosso coração precisa ser cheio de temor, e nós precisamos perguntar, como Davi perguntou quando Uzá morreu: como trarei a minha glória de Deus? O que eu preciso fazer para colocar a minha família em ordem? Como é que eu preciso estar com Deus? Como é que eu preciso estar com o meu cônjuge? Como eu preciso estar com os meus filhos e com os meus pais? Nós precisamos sempre nos perguntar: o que eu tenho feito para minha família agradar a Deus? Para minha família ser uma expressão de louvor a Deus? A nossa casa, irmãos, tem que ser um pedaço do céu. A nossa casa precisa ser um pedaço do céu. Você pode estar no melhor lugar, mas chegar um momento que você diz: eu quero ir para minha casa, porque lá é o meu lugar. Lá é o lugar de paz, lá é o lugar de aconchego, lá é o lugar de carinho, lá é o lugar de compreensão, lá é o lugar de perdão. Assim que precisa ser. Nós não podemos deixar que os desgastes, que os problemas, que as lutas, que o ativismo nos tornem tão religiosos a ponto de achar que um mero rito de estar na igreja aos domingos vai fazer com que a nossa família seja abençoada. O ato que temos de orar pela família aqui é apenas um alerta, é uma lembrança de que isso precisa ser feito diariamente na nossa vida, na nossa casa. Não apenas com a nossa pregação, mas também com o nosso testemunho. Você vai pregar para o seu cônjuge quando você der o testemunho, você vai pregar para o seu filho, você vai pregar para o seu pai. Aqueles homens, irmãos, haviam pecado e haviam feito coisas que haviam desagradado a Deus. A palavra do Senhor diz que quando eles vão à batalha naquele dia, só naquele dia 30 mil morrem. Porque quando nós estamos fora do propósito, o inimigo entra, encontra pousada. Naquela guerra, num só dia, 30 mil morreram. Por que Deus permitiu aquilo? Às vezes acontecem coisas que a gente fica se perguntando. Eu estava fazendo casa de paz com a minha esposa, e eu comecei a ministrar a palavra sobre família. E quando eu acabei de ministrar, o filho da nossa querida filha da paz, que é estudante de história, começou a me fazer várias indagações. E dentro delas aquela pergunta que sempre se faz: e por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu Hitler? Por que Deus permitiu o apartheid, a segregação racial? Por que Deus permitiu? E foram tantas perguntas, como se Deus fosse um Deus carrasco, de que está vendo as coisas acontecendo e não fosse bom o suficiente para intervir, para trazer a resposta, a cura e aquilo que era necessário. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele dia morreram 30 mil. Deus permitiu porque a glória já tinha ido há muito tempo. O povo já estava longe da presença de Deus. O povo já não adorava, o povo já não cultuava, já não havia temor, já não havia busca, já não havia santidade. Havia apenas uma encenação. Por conta disso, os discípulos combateram sábado, que antes era um dia para descansar, era um dia para contemplar o que tinha feito para Deus, era um dia para buscar mais a Deus, era um dia para estar mais em família. Mas eles haviam deturpado tudo aquilo. Não adianta, irmãos, nós sustentarmos algo que estamos nos enganamos apenas a nós mesmos. A esposa finge que está tudo bem, o marido finge que está tudo bem, os filhos ficam pedindo para crescer logo e se casar para sair dali. Quantas filhas se entregaram para o primeiro que apareceu, porque já não aguentava mais aquele ambiente. Eu conheço pessoas assim. Deus permitiu porque aquele povo já estava longe. Aquela família chave que era para ser o exemplo já estava longe. Que nessa manhã saímos daqui e nós possamos declarar: a minha casa habita a presença do Espírito Santo de Deus. Eu me coloco na posição correta para ser o interventor, o condutor da glória de Deus dentro da minha casa. Somos falhos, somos humanos. Muitas das vezes vamos perceber que no momento da correção fomos duros demais.
mas temos o Espírito Santo para corrigir, para sentar, para pedir perdão. No momento em que os ânimos se exaltaram, houve palavras, houve expressões, mas há a presença de Deus em nós para sentar e trazer o conserto. E o grande problema é quando esse conserto já não acontece mais. Quando em nome de que está tudo bem, vamos prosseguir, empurra com a barriga, já passou 3 dias, já passou 5 dias, foi necessário se falar por conta de um pagamento, porque os apetites carnais vieram. Não, mas não toca naquele assunto, porque se falar, vai sair faísca, vai ter problema, e aquele desgaste, e o motor vai funcionando sem óleo, e o desgaste vai acontecendo, e quando pensar que não, o motor bate. Não haverá percas na nossa casa, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não aceitaremos os padrões do mundo. Não aceitaremos o que o diabo está falando, o que ele diz que é família, o que deixou de ser. A Bíblia fala o que é família. A Bíblia diz: deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. Nós sabemos o que a Bíblia nos ensina, não importa o que o mundo diz, não importa o que os apelos trazem, o que as novelas tentam ensinar, o que o mundo tenta trazer, o que os desvios do mundo tentam pressionar, não importa. Se nós nos conduzirmos de uma forma que agrada a Deus, essa presença será notória e poderá acontecer o que for, nada poderá nos abalar, porque a nossa casa está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, a sua casa está firmada na rocha. Aplauda esse Deus que jamais permitirá que dias maus venham fazer com que a sua casa caia, pelo poder do nome de Jesus. Em primeiro lugar, queridos, para que nós possamos colocar a nossa casa em ordem, nós precisamos jamais aceitar a prática do pecado dentro da nossa casa. Diga para o irmão que está do seu lado: não aceite a prática do pecado. Porque a glória de Deus se foi naqueles dias, porque Icabode nasceu. 1 Samuel capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz: era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Nós somos responsáveis, irmãos, por esta presença de Deus. O inimigo, todos os dias, eu estava aconselhando esses dias, falando sobre isso. A nossa carne é terrível. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso faço. Nós somos atraídos porque somos espírito, mas habitamos no corpo. Não espere sentir vontade de orar para orar, senão você não vai orar nunca. Domingo de manhã o seu corpo vai querer ir para a praia, vai querer dormir, vai querer fazer qualquer coisa, menos ir para a igreja. Mas por que você está aqui? Porque você tomou uma decisão de agradar a Deus e de proteger a sua família. A bênção de Deus sobre a nossa casa está em uma decisão de eu declarar: eu não aceito mais fazer aquilo que o mundo tenta trazer. A família de Eli foi destruída porque houve permissividade, porque foram vistas mazelas, e as coisas não chegam de vez, não, elas vão vindo devagar. Quando uma embarcação precisa chegar no lugar, ela recebe a referência marítima, a latitude é essa, a longitude é essa. Se ele errar 1 grau só, ele vai parar num lugar totalmente diferente. Parecia uma coisa pequena, parecia uma coisa boba, não era nada demais, mas lá na frente trouxe um grande prejuízo para a família. Eu lembro que nós éramos pequenos em casa e chegou um momento na adolescência de meu irmão que ele começou a dizer: eu não quero ir para a igreja. E meu pai disse: mas você vai para a igreja, porque quando você estiver comendo o meu feijão, você vai ter que dançar conforme a minha música. E de vez em quando aconteciam coisas assim. Não é todos os dias que nós vamos ver todos desejosos de estar, mas em amor nós vamos conduzi-los a estar. E aquela fase passou e hoje meu irmão serve ao Senhor com muita alegria.
A glória de Deus tinha ido porque havia prática de pecado. Eles estavam na igreja, mas estavam se prostituindo. Eles estavam na igreja, mas eles estavam fazendo coisas. Eles estavam defraudando. A Bíblia diz que eles roubavam daquilo que era trazido para a casa do Senhor. Eles defraudavam, como às vezes nós vemos relatos que acontecem nos dias de hoje. Porque a glória de Deus tinha ido embora daquela família, porque havia uma prática de pecado. Levante sua mão e diga: eu me santifico pela minha casa. Foi o que Jó fez. A Bíblia fala que Jó, antes dos filhos saírem, ele já orava dizendo: Pai, se por acaso eles fizerem algo, eu me coloco na presença pela vida deles. Eu estou querendo dizer, irmãos, que nós precisamos estar bem com Deus, para que a nossa casa esteja. Às vezes nós nos queixamos da nossa casa, mas a nossa casa é o reflexo de como nós estamos. Como é que nós estamos? É fácil às vezes nós atribuímos a culpa a um e a outro. Se nós estivermos bem com Deus, ainda que por um tempo um se afaste ou faça coisas que desagradam a Deus, pelo seu testemunho, pelo seu ensino, pela sua orientação, pela sua intercessão, eles irão retornar. Meu pai conta que o período que ele ficou afastado, ele sempre teve um temor muito grande. E todas as vezes que ele ia na casa de minha avó, ele parava para ouvir. Quando minha avó dizia: vem aqui porque eu tive um sonho com você, ele fala que ele já ia se tremendo todo, porque ele sabia que minha avó era mulher de Deus e que ela falava, acontecia. E depois de um tempo afastado, aconteceram coisas e ele retornou para a presença de Deus. Ainda que um dos seus, por algum motivo, como pai do pródigo, você vai fazer o que tem que fazer. Você já fez tudo o que precisava fazer. Agora você só vai orar e vai dar o exemplo, e vai ensinar e vai amar, porque é uma promessa que logo eles vão voltar. Houve problemas naquela casa porque havia uma prática corriqueira do pecado. Não aceite o pecado é o que separa o homem de Deus. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É por isso que o diabo pinta o pecado como algo tão bom. Quantos casamentos foram destruídos por causa de 10 segundos, 5 segundos de orgasmo? O cara perdeu as finanças, o cara perdeu a família, o cara perdeu a saúde emocional, ele perdeu. O diabo sempre vai pintar o pecado como algo que vale a pena, quando na realidade não serve de nada. Grande e precioso é aquilo que o Pai tem preparado para você. É a família que Ele te deu. É você cuidar com muito carinho daquilo que Ele entregou a você. Cuide bem da sua esposa, zele pelo seu marido, proteja os seus filhos, honre os seus pais, faça o que a Bíblia diz, rejeite o pecado. Se aconteceu, conserte o seu altar. Isso vai fazer com que a glória de Deus seja atraída para a sua casa. Isso vai fazer com que quando você orar, a intervenção de Deus venha trazendo resposta, abrindo porta, entrando com providência. Segundo lugar, queridos, houve problemas naquela família porque havia conformismo com aquela situação. Já era tanto a prática do pecado que eles já haviam aberto mão, já haviam dito, já haviam deixado para lá. Passe para 1 Samuel 3:11. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Final do versículo 13 diz: e vendo os seus filhos blasfemarem, não os repreendeu. O que temos falado? No texto que lemos, nós só vemos Eli dizendo assim: meu filho, não faça isso. E o filho, como já sabia que o pai era um banana, que o pai não tinha voz ativa dentro de casa. Quem é pai aqui, levante a sua mão. Quem é chefe de família, diga comigo: eu tenho que ter o governo da minha casa. Mas aí como é que vai ter falando desse jeito? Diga comigo: eu tenho que ter o governo da minha casa. Nós precisamos governar a nossa casa. E o grande problema aí é que o marido não tem um governo, e como a casa está desgovernada, a mulher vai e toma o governo. E fica um negócio estranho. Quando a mulher manda na casa,
Quando a mulher tem que tomar a atitude que era do homem, fica fora do propósito. Porque o homem é a razão, a mulher é a emoção. Isso traz uma balança. Isso faz com que a família conduza bem. Por que é assim? Eu não sei. Porque a Bíblia manda ser assim. E é assim que a gente vai fazer. Porque eu creio assim. Tem coisas que a gente não tem que ficar se questionando. A Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas, eu creio. Mas se também dissesse que foi Jonas que engoliu, eu também cria. Porque está na Bíblia. E a gente tem que crer. Às vezes a gente fica se questionando. Porque está assim, porque deixou de estar, porque está, então amém. É para eu prosperar, é para eu crescer, é para eu ser bem sucedido. O homem tem que entender o seu papel. E Eli já tinha deixado isso de lado. Ele já não fazia mais. E Deus agora usa Samuel para ser a voz que ele deveria ser. E dizer para ele, a Bíblia diz que Samuel rasga o verbo. Samuel não procura meias palavras. Samuel não quer ser político. Samuel não estava preocupado com a relação dele com Eli, com seus irmãos de criação, Ofni e Finéias. Ele simplesmente declara o que Deus havia mandado declarar. Todas as vezes que nós não formos a voz profética dentro da nossa casa, Deus vai levantar outros para serem. Porque a obra dele precisa ser cumprida dentro da nossa casa. Havia conivência com o pecado. Olha a vida de Sansão. Sansão, ele era para ser um homem totalmente usado por Deus, mas ele foi se habituando com o pecado. Ele pecou e talvez disse, olha, mas eu fui abençoado. E às vezes ele se esqueceu que aquilo foi consequência da unção de ontem, das orações que haviam vindo. E às vezes ele vai fazendo esse tipo de parâmetro. Eu nem orei essa semana e a porta se abriu. Eu nem dei o dízimo esse mês e Deus mandou escape. A gente faz algumas analogias esdrúxulas e a gente vai se permitindo. Sansão pagou para ver e viu demais. Aliás, ele deixou de ver, porque ele perdeu a sua visão. Primeiro a visão espiritual e depois a visão material. Porque quando aquele que perde a unção, ele é o último a saber. Diga para o seu irmão, quem perde a unção sempre é o último a saber. Aquele que antes, quando era separado para Deus, que pregava, que cantava, que ia fazer alguma coisa, meu irmão, era céu na terra. E agora o tempo passou e só ele não viu ainda que Deus não está mais naquele lugar. Aquela família foi destruída porque foi permissiva com o pecado. Coloque a mão no seu coração e diga, eu não aceitarei o pecado dentro da minha casa. Porque vamos atrair a glória de Deus para a nossa família, em nome de Jesus. Josué 24, capítulo 15. Enquanto alguns estavam cocheando entre dois pensamentos, um versículo que a gente sempre está citando, ele declara, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses que habitam nesta terra, os deuses dos amorreus, em cuja terra está, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué tinha tomado uma decisão, não sei vocês, se vocês querem servir ao Deus que os nossos pais que ficaram lá no deserto, antes do rio, ou se os deuses que o povo chega na terra e começa a se contaminar com as práticas daquele lugar, com a idolatria, com o pecado daquele lugar. Eu estava falando do marido do teu governo. Olha só essa pesquisa aqui. Quando um filho se converte, 8% dos pais aceitam a Jesus. Quando uma mãe se converte, 15% da família aceita Jesus. Mas quando um pai de família se converte, 98% da família aceita Jesus. Cadê os homens desta casa? Diga comigo, há uma responsabilidade sobre mim. Você é a referência da sua casa. Deixa eu perguntar algo para você. Seus filhos lhe vêm orando? Eu já mudei horário de oração para ser intencional, para os meus filhos me verem orando. Seus filhos lhe veem lendo a Bíblia? Seu filho lhe vê assistindo o jogo, lhe vê assistindo o filme, não é pecado. Mas os seus filhos lhe veem meditando na palavra. Seus filhos são convidados por você para um culto doméstico. Eu não estou falando de célula. O grande problema nos nossos dias é que os pais têm terceirizado a educação dos seus filhos. Por isso a escola está como está. Professor não tem que ensinar a dar bom dia. Professor não tem que ensinar a respeitar os mais velhos. Isso é função doméstica.
E os pais estão levando para a escola e estão achando que já estão fazendo grande coisa. E isso também às vezes acontece dentro da igreja. Não é pelo fato de você trazer seu filho para a igreja que ele vai ser crente. Na hora do louvor, ensine a ele a ficar de pé e a ter honra e a reverência dentro da casa de Deus. Eu tenho ensinado isso aos meus filhos. Eles são crianças. De vez em quando eles dão uma correira. Eu disse, olha, você está na casa de Deus, tenha reverência. Fique de pé. Porque quando nós estamos diante de uma autoridade, nós ficamos de pé. Levante as suas mãos, porque você está tendo um ato de rendição ao Deus que você serve. Você está dizendo, Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Eu coloco as minhas ansiedades, eu coloco a minha vida. Às vezes a gente acha pelo fato de trazer para aqui a professora do Ministério Infantil que se vire. As diáconos ficam tudo de cabelo em pé lá na porta da igreja, subindo e descendo a escada. Não, irmãos. Nós precisamos ensinar e sentar com os nossos filhos. E se não foi como nós gostaríamos, não é apenas repreender, mas chegar em casa e dizer, olha filho, é assim na casa de Deus, é dessa forma, é desse jeito. E eles vão crescer. E mesmo depois de velho, eles não vão se esquecer daquilo que eles aprenderam. Porque eu cresci vendo os meus avós fazerem. Aquilo constrangeu o meu pai. Eu vi meu pai fazendo. E sobre mim há uma responsabilidade de não apenas velar pela minha vida com Deus, mas de que um dia, quando eu estiver na presença de Deus, eu possa prestar conta da família que Ele entregou a mim. E o que eu vou entregar para Deus? Por que a glória de Deus se vai em terceiro lugar? Porque seus filhos não veem você apaixonado por Jesus. Qual o nível de paixão, irmãos? Qual o nível de empolgação? Domingo foi Bavi. Tem Bahia aqui? Tem Vitória também. Tem Vitória aqui? Os nossos filhos têm que pegar essa empolgação em nós na hora de cultuar, na hora de orar. A mesma alegria, você assustou o menino? A mesma alegria que você tem de estar em lugares que você gosta. Aquela alegria que você tem de jogar bola na sexta-feira de noite, de assistir o jogo. Seus filhos precisam ver de você em buscar a presença de Deus. Meu filho, vamos porque hoje é dia de oração na igreja. Meu filho, vamos para a célula com seu pai. Meu filho, a gente está indo evangelizar, vamos comigo. E é isso que eles precisam ver em nós. Essa empolgação não é nada mecânico. Não é nada de dizer, meu filho, você já orou hoje, mas ele, o que adianta? O que adiantava ele perguntar para o filho, meu filho, não faça isso. Se os filhos via ele lá pecando, via ele não orando, via ele não fazendo coisas que agradavam a Deus. Você precisa ser o exemplo de homem de Deus, de idôneo. Seus filhos vão casar e vão ficar firmes no casamento, porque eles jamais viram uma agressão dentro de casa, porque eles não viram discussões vãs dentro de casa, porque eles observaram que houve momentos em que o pai, que a mãe teve dificuldades, mas que aquilo não foi desculpa para que eles abandonassem uma aliança que tinha sido feita no altar. Os nossos filhos serão poderosos na terra, porque eles vão olhar para a nossa vida, eles vão ver paixão na nossa vida pelo Deus que nós servimos. Não ato religioso de estar na igreja aos domingos, quando está, ou quando chega na metade da reunião, mas uma paixão por Deus diariamente, quando ora, quando diz não ao pecado, quando não aceita o pecado, quando toma prejuízo para não comungar com coisas erradas. Nós estávamos fazendo a correção da nossa prova de inglês, eu e Osânia, e aí eu corrigindo a prova, tive 85% de aprovação na prova, graças a Deus. E 2 décimos o professor não tinha me dado, porque ele tinha corrigido errado de uma questão. E na correção chamei ele e falei, professor, está errado aqui. Ele falou, realmente. E aí me deu 2 décimos a mais, 8,7. E aí Eusânia corrigindo junto comigo, daqui a pouco o professor tinha dado certo a ela e ela estava errada. O caso dela foi invertido. E aí ficou aí, ela disse, eu vou chamar o professor porque tem que diminuir minha nota aqui. Eu falei, é isso mesmo, chama o professor. Com dor no coração, mas tem que chamar. E aí chamou o professor olhou para a prova sem entender, né? Disse, olha, eu errei aqui, professor, você tem que diminuir a minha nota. Ele falou, você errou, mas deixa essa nota mesmo.
e foi complacente, aceitou a nota, mas a parte dela de denunciar foi feita. Os nossos filhos precisam ver que às vezes, ainda que tomemos prejuízo, de na fila ali chegar e dizer: Senhor, o Senhor deu troco errado aqui, R$3, R$5, ou R$100, ou R$1.000, não importa. O importante é a nossa idoneidade na presença de Deus. Aquela família foi destruída porque não havia glória de Deus, não havia paixão no pai, não havia paixão nos pais naquela casa. A nossa casa muitas das vezes não vai da forma que a gente gostaria, porque nós nos esquecemos de seus condutores. Nós somos os condutores da glória de Deus dentro da nossa casa. Esses dias Esdras estava na escala da mídia, eu tinha que pregar em algum lugar, eu deixei ele aqui, foi para a casa de Sandra. Quando eu cheguei, fui lá e peguei, porque eles precisam crescer tendo responsabilidade com as coisas de Deus. Porque quando crescer eles vão dizer: foi assim que eu fui ensinar. Que nada, não dá para ir hoje não. Avisa, manda, aliás, nem avisa. Chega na hora, eles se viram e colocam outra pessoa no lugar. Às vezes nós não paramos para prestar atenção em coisas que são detalhes, mas que estão desenhando o caráter do nosso filho, do nosso cônjuge, que está trazendo um termômetro espiritual baixo dentro da nossa casa. E às vezes nós não entendemos por que as portas se fecharam, por que não há alegria, por que eu estou vendo a provisão na outra casa, por que as coisas estão acontecendo e eu não tenho visto isso. Por que a glória de Deus se vai? Porque não havia intercessão naquela casa. A gente não vê, quando Eli vê os filhos naquela posição, a gente não vê em nenhum momento ele indo orar e dizendo: Senhor, eu me coloco como Neemias fez na fortaleza de Suzã, eu te peço perdão por mim e por os meus filhos, eu conserto o altar. Deus tinha dado oportunidade a ele, aquilo estava acontecendo por causa de uma recorrência, já tinha acontecido tantas vezes. Deus não faz nada antes de avisar. Deus tinha avisado inúmeras vezes, havia anunciado inúmeras vezes. Não havia lágrimas, não havia pranto, não havia jejum, não havia oração dizendo: Deus, muda a nossa sorte, visita a nossa casa, tira o opróbrio. Olha o que Ana fez. Ela não foi reclamar porque não tinha filhos, ela não foi reclamar porque Penina tinha, ela foi chorar no templo. Ela podia dizer: eu nem vou para o templo, eu não tenho motivos para agradecer. Mas todos os anos, quando Eucana ia a Siló, ela ia junto, enquanto todos comiam, davam ofertas a Deus, separavam uma parte para a família. Ela ia orar e ia dizer: Senhor, eu creio com tua intervenção dentro da minha casa. E aquele homem mau, esse mesmo Eli que já estava fora, mas quando você faz o que é reto aos olhos de Deus, até aquele que está fora é usado por Deus para abençoar a sua vida. Não houve choro, não houve lágrimas, não houve arrependimento, não houve pranto. Por que as coisas têm acontecido, irmãos? Por falta de tudo isso. Em último lugar, nós precisamos entender a necessidade de nos reportarmos para Deus. Essa Ana que eu comecei falando aqui, ela procurou e ela buscou o caminho inverso. Ela tinha motivos para não agradecer, mas ela foi agradecer. É quando, meu irmão, o dinheiro não dá e você separa uma oferta sacrificial e traz para Deus. É quando as coisas não estão bem em casa, mas você fecha a sua porta, você enxuga as lágrimas, se veste e vem para a igreja e levanta suas mãos. Deus está vendo a sua motivação, o seu coração. É quando você reúne os seus filhos na mesa e diz: olha, vamos agradecer pelo pão. Mas minha mãe não tem pão, não importa, vamos agradecer porque Deus nos fez estar juntos em família. Você está imprimindo uma identidade na vida dos seus filhos de gratidão, de servir ao Senhor. Vamos para a igreja, vamos adorar ao Senhor, vamos cultuar ao Senhor, vamos bendizer ao Senhor, vamos servir ao Senhor com os nossos talentos. Aquele homem tinha sido mau, o que é que Deus faz? Deus traz um menino, Samuel. Samuel agora é pequeno, Deus chama ele. E aquele Eucana, aquele Eli que já estava ficando velho, já estava se esquecendo, é Deus que quer falar com você, meu filho. Deus está começando a levantar um Samuel, porque aquele Eli tinha morrido. 2 filhos sem paternidade gera o Icabode. Porém o Samuel, gerado na intercessão, muda a história de uma nação. Eu vou repetir porque você vai
compartilhar para alguém com a hashtag Deus tem restauração para você. 2 filhos sem paternidade gera Icabode. Porém, o Samuel gerado na intercessão muda a história de uma nação inteira. No meio desse caos, Deus olha o coração de Ana e diz: é aqui que vai nascer. E agora Samuel cresce, Samuel é desmamado, vai para aquele lugar. Todos os anos ela volta ali, ensinando. Os primeiros anos, irmãos, de ensino que Ana ensinou a Samuel. Os valores de família, os valores de ser fiel a Deus, os valores de adorar a Deus, não macularam o escárnio que ele viu na casa de Eli. O que você tem ensinado para o seu filho? Aquele menino cresceu, Deus começou a falar com ele. Havia caos na nação, o povo havia pecado, a glória tinha se ido. Agora Deus usa aquele menino para crescer e para anunciar o reino de Deus, e para anunciar a transformação, e para anunciar a mudança. Ele ungiu reis, ele trouxe o povo para adorar ao Senhor, porque Ana havia entendido a forma correta de gerir a sua casa. Vamos ficar de pé nessa manhã em nome de Jesus.